paz do Senhor a todos. Estamos aqui mais uma vez com o canal EBD em Foco, para mais uma vez estarmos falando um pouco da Palavra de Deus, mais especificamente sobre a lição da Escola Bíblica Dominical, né? A gente sabe que está com o tema central, o final de todas as coisas, esperança e glória para os salvos. Hoje nós estudaremos a lição de número 6, com o tema o Tribunal de Cristo e os galardões. Tá certo? Essa lição vai ser dividida em 3 tópicos, onde o primeiro diz o Tribunal de Cristo e os crentes. O segundo tópico diz as obras do crente e o julgamento de Cristo. E o terceiro e último tópico vai estar apresentando a prestação de contas do crente e os galardões. O nosso textuário vai estar baseado hoje em 2 Coríntios, no capítulo 5, o versículo de número 10, que diz a seguinte expressão: Porque todos devemos comparecer ante o tribunal de Cristo, para que cada um receba segundo o que tiver feito por meio do corpo, ou bem ou mal. Segundo aos Coríntios, capítulo 5, versículo 10. A verdade prática, o comentarista diz: todos os crentes deverão comparecer diante do tribunal de Cristo, para que cada um receba a sua recompensa. A nossa leitura bíblica em classe vai estar baseada na carta de Paulo, ou a primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 3, a iniciar do versículo 11, e ele vai estar lendo até o versículo de número 15. Vamos ler, portanto, a palavra de Deus. Porque ninguém pode pôr outro fundamento além do que já está posto, o qual é Jesus Cristo. E se alguém sobre este fundamento formar um edifício de ouro, prata, pedras preciosas, madeira, feno, palha, a obra de cada um se manifestará. Na verdade, o dia a declarará, porque pelo fogo será descoberta, e o fogo provará qual seja a obra de cada um. Se a obra que alguém edificou nessa parte permanecer, esse receberá galardão. Se a obra de alguém se queimar, sofrerá detrimento, mas o tal será salvo, todavia, como pelo fogo. Bom, está conosco aqui hoje, mais uma vez, os nossos irmãos professores, nosso irmão Tiago Tavares, Pai do seu irmão Tiago, Amém, Rafael, nosso irmão Samuel, Pai do seu irmão Samuel, graças a Deus. Nós hoje vamos estar comentando um assunto de muita importância, né? Que é exatamente o que se dará depois do arrebatamento da igreja com relação aos salvos. Hoje nós vamos estar falando sobre o Tribunal de Cristo. São eventos que vai ser advento em relação ao arrebatamento da igreja, né, irmão Tiago? Exatamente. O primeiro ponto dessa lição vai estar falando o julgamento. Todos os crentes já transformados com o corpo incorruptível vão comparecer perante o Tribunal de Cristo, conforme está no nosso textuário. A gente entende aqui que é interessante a gente pontuar essa lição de hoje, que todos os crentes é que vão participar desse julgamento. E não é o julgamento que vai acontecer com os ímpios. Isso aqui é um julgamento que está relacionado aos salvos após o arrebatamento da igreja, que eles vão receber os seus galardões. Cada um aqui vai ser julgado conforme as suas obras, conforme aquilo que foi praticado aqui na terra. É esse o julgamento que nós vamos abordar na lição de hoje. Amém? Dando continuidade ao assunto, né? O Tiago tem falado sobre o julgamento, né? Nós temos também quando se dará o julgamento. Isso. O julgamento ele se dará logo após a igreja ela ser arrebatada, né? Então o Salvador voltará e trará o seu galardão consigo, né? Segundo está escrito em Apocalipse capítulo 22, verso 12, né? Mas esse galardão é para aqueles que permanecerem fiéis até o fim, servindo ao Senhor, né? Então este terá a sua recompensa. É claro que quando trata-se de julgamento do Tribunal de Cristo, referente-se aos salvos, certo? Aqueles que comparecerão diante do Tribunal de Cristo são aqueles que estão salvos, né? Apenas é a prestação de contas. Precisamos entender a prestação de contas dos crentes, dos salvos, né? Aqueles já estão salvos,
Eles vão prestar conta do serviço prestado, né, durante a sua jornada aqui na terra. Como ele trabalhou na obra do Senhor, qual o seu serviço prestado na obra do Senhor, né? Então nós sabemos que para nós chegarmos até a esse evento tão esperado, né? Sabemos que nós passamos por situações adversas, né? E precisamos ser constantes, né? Nós vemos que o apóstolo Paulo, ele sofreu muitas tribulações, né? Entre as tribulações que o apóstolo Paulo ele passou, ele narra algumas, né? Naufrágios, cadeia, fome, nudez, né? Veja que tudo isso ele trabalhou em favor do reino de Deus, né? Ele permaneceu fiel, né? E vemos que ele diz no segundo livro de Timóteo, capítulo 4, verso 8, né? Para que nós não desanimemos, nunca podemos nos desanimar, né? Diante das dificuldades, né, irmão Fábio? É verdade. É importante a gente pontuar bem que todos serão julgados, né? A gente diz, os crentes ou os salvos não serão julgados. Isso não é verdade, tá certo? Todos serão julgados, mas existe a diferença desse julgamento. Esse julgamento que Cristo vai realizar de um modo geral, tá certo? É claro que cada um no seu período de tempo, a igreja será julgada com relação às suas obras e o mundo, posteriormente, diante do trono branco, como diz a palavra de Deus, será julgada em relação aos seus pecados. Então todos serão julgados, pois isso mostra de maneira enfática a justiça de Deus, porque Ele mesmo é quem será o juiz, né? Segundo a palavra de Deus, o próprio Jesus, Ele será o juiz. O Pai entregou a Jesus todo o juízo. João capítulo 5, versículo de número 22. Somente Deus e o seu Filho no universo têm o direito legítimo de julgar os homens, queira ou não, ninguém escapará da justiça do Todo-Poderoso. É importante a gente pontuar que esse tribunal ele não vai ser para condenar os salvos, mas sim para entregar a cada um segundo as suas obras. Mas é importante a gente perceber que vai ser julgado as obras do crente, né? E quem vai trazer esse julgamento é o próprio Cristo, né, irmão Tiago? Como diz o segundo tópico da lição, a gente vai estar vendo que Jesus, o próprio Jesus, ele vai estar trazendo esse julgamento e, consequentemente, trazendo a recompensa segundo as nossas obras, né, meu irmão? Exatamente. O segundo tópico dessa lição, o primeiro ponto fala assim: a precisão do julgamento. O julgamento será preciso, pois passará pelo crivo do Senhor Jesus Cristo. Muitos fazem a obra de Deus, praticam boas ações apenas para serem vistos pelos homens. A gente entende aqui, tem um texto muito interessante aqui que eu quero compartilhar com os irmãos, o Evangelho de Jesus Cristo, conforme escreveu o evangelista Mateus, capítulo de número 6 e o verso de número 5, que ele diz assim: e quando orares, não seja como os hipócritas, pois se comprazem em orar em pé na sinagoga e às esquinas das ruas, para serem vistos pelos homens. Em verdade vos digo que quem já recebeu o seu galardão. Então, com isso eu quero dizer aqui que é um ponto bastante interessante, que existem pessoas aí, porque quando Cristo ele for julgar, a necessidade desse julgamento, na realidade de tudo vai ser provar quem na realidade fez a obra de Deus com amor e dedicação. Porque é interessante é que a gente vê que existem pessoas hoje em dia que, se fosse para receber um convite, para estar pregando, para estar louvando, para receber um dinheiro muito bom, ou estar numa mídia para receber fama, as pessoas estariam dispostas. Mas muitas vezes para sofrer, como o apóstolo Paulo ele sofreu, e a gente vê isso claramente, o irmão Samuel já focou bem que Paulo ele sofreu por amor ao Evangelho. Nós sabemos que Paulo passou prisões, perseguições, e até mesmo no capítulo 12 de segunda a carta aos Coríntios, ele vai estar expressando ali um pouco do seu sentimento, do seu sofrimento. No capítulo 11 a gente vê o sofrimento de Paulo, no capítulo 12 a gente vai ver ele expressando, e lá no finalzinho ele vai dizer que sente prazer, ele sente prazer em sofrer por amor ao Evangelho de Cristo. Então tem que ser essas pessoas que vão receber o seu galardão, porque não adianta aqui as pessoas se mostrarem que são pessoas que praticam boas obras, são pessoas que estão aí anunciando o Evangelho de Cristo,
mas buscando a glória para si. Porque quem faz isso, segundo a palavra de Deus, já recebeu o seu galardão. É verdade. É verdade. Nós vejamos que quando se trata do julgamento de Cristo, né, é referente àquilo que os crentes, né, fizeram em sua obra. Então, há uma divisão, tá certo? Quando ele traz aqui alguns elementos, né, elementos naturais, como o ouro, a prata, né, e pedras preciosas, né, para aí poder fazer vamos dizer, uma subdivisão, tá certo? De acordo com as obras, né? Então vejamos que o ouro, prata e pedra preciosa na Bíblia, por exemplo, o ouro simboliza aquilo que procede de Deus, as coisas divinas, né? Podemos comparar o ouro às obras que os crentes fizeram para a glória de Deus. Foi bem citado pelo nosso irmão Tiago, certo? A respeito de trabalhar na obra de Deus. Nós sabemos que hoje, né, não é diferente, há muitos crentes que estão trabalhando para que possam vê-lo, né? Não trabalham com amor a obra do Senhor. Sabemos que muitas vezes alguns pregadores até perguntam se lá na congregação, né, qual o número de crentes que estão presentes na congregação, né, para um determinado culto. Quer dizer, eu posso dizer que esses crentes, eles estão trabalhando na obra do Senhor, eles estão pregando a obra do Senhor, mas estão visando a glória para si, né? Ele quer ver quantidade de pessoas, quantas pessoas existem naquela congregação, para verem ele pregar a palavra, né? Mas ele esquece, né, que vai ser julgado aquela obra dele, né? Vai ser julgado. Então, que possamos trabalhar para o Senhor, mostrando o trabalho como um ouro, né? Certo? Que é um metal, né, de maior valia, né? Então nós temos, como já falamos, o ouro, né? Nós temos a prata. Vemos que na tipologia bíblica a prata é o símbolo da redenção no Antigo Testamento, né, irmão? É verdade, irmão Samuel, o senhor tocou num ponto muito interessante da lição, porque quando fala no ouro e na prata, a gente percebe que, como o senhor pontuou bem agora, é um dos, podemos dizer, substâncias que a terra ela fornece de maior valor, né? Então tem muita gente que diz que as obras para Deus não contam muita coisa, né? É claro que a fé ela vale muito, mas a gente precisa entender que a fé sem a obra ela é morta, como diz a palavra de Deus, né? De maneira nenhuma a obra pode subsistir sem a fé e nem a fé sem as obras. Porque no tribunal de Cristo são as obras que serão provadas pelo fogo que vai dizer quem realmente somos, né? E é naquele momento que ele vai mostrar o que de fato fomos aqui na terra. Muitas vezes até a gente não sabe nem o que estamos fazendo, qual é o propósito. Então precisamos primeiro ter esse conhecimento. Às vezes os nossos irmãos não têm esse conhecimento de saber o porquê de estar fazendo algo para Deus. Por que eu estou fazendo isso na casa do Senhor? Para que eu estou fazendo isso? Muitas vezes a gente está agindo certo, mas com um propósito errado, né? Às vezes a gente está fazendo alguma coisa que é até boa, mas qual é a intenção do nosso coração? Então o tribunal de Cristo vai estar exatamente focado nisso aí. Qual foi a intenção do meu coração em fazer algo para o Senhor? Será que foi para o Senhor? Será que foi para mim mesmo? Ou será que foi para alguém? Então é muito importante, porque existirão as obras que perecerão. São exatamente essas obras que os homens praticam para a sua própria glória. Quando na verdade a gente vê João, né? João Batista, quando a palavra de Deus diz que ele seria um homem poderoso na terra, e chega um momento no capítulo 3, versículo 30, se não me falha a memória do Evangelho de João, quando alguém chega para João e diz, por acaso você é o Cristo? Ele diz, olha, eu batizo com água, mas virá um que vos batizará com o Espírito Santo e com fogo, do qual eu não sou digno nem de desatar as suas alparcas. E em dado momento ele diz, convém que ele cresça e que eu diminua. Então que o Senhor nos ajude e que possamos fazer para Deus. Fazer para Deus não é apenas você gastar o seu tempo 24 horas na igreja. Certo? Não estou dizendo que você não é para ir para a igreja. O que eu estou querendo dizer é que o que você fizer, que seja para Deus. E por menor que seja o esforço que você faça,
que às vezes é até o máximo que você pode fazer, mas sendo para Deus, você terá uma grande recompensa. Porque aquela viúva deu o seu máximo e era muito pouco diante de muita gente, mas ela fez de todo o coração. Então as obras contam muito, mas muito mais quando ela é realizada com um coração voltado para Deus, né? Então a gente precisa tomar cuidado, porque a gente vai ter que prestar conta, né? Como diz o terceiro tópico, né, irmão Tiago? É verdade. Aí, eu queria aqui ainda pontuar bem aqui sobre Mateus capítulo 26 e o versículo de número 8, pegando carona no que o irmão Fábio falou acerca da viúva que deu tudo que tinha. Eu acho muito interessante aqui quando a Bíblia ela vai falar a respeito de uma mulher. Vamos ler aqui no versículo 8 em diante, assim, no capítulo 26 do Evangelho de Mateus. Os discípulos, vendo isso, indignaram-se, dizendo: por que este desperdício por este unguento? Podia vender-se por grande preço e dar-se o dinheiro aos pobres. Jesus, porém, conhecendo isso, disse-lhe: por que afligir essa mulher? Pois praticou uma boa ação para comigo, porquanto sempre tenho convosco os pobres, mas a mim não me haveis de ter sempre. Ora, derramando ela este unguento sobre o meu corpo, fez-lhe preparar-me para o meu sepultamento. Em verdade vos digo que onde quer que esse evangelho for pregado, em todo o mundo também será referido o que ela fez para memória sua. A gente observa aqui que essa mulher, quando ela derrama esse unguento aos pés de Jesus, a gente observa que isso gerou uma indignação aos discípulos. Agora, por quê, irmão Samuel? Porque era algo de muito valor e os discípulos acharam aquilo um desperdício. E nós observamos que quando os discípulos eles ficam indignados com aquilo que está acontecendo, com esse desperdício, a visão dele, então com isso eu quero dizer o seguinte, que aquilo que nós fazemos muitas vezes para alguém pode ser algo que não tem nenhum valor, mas para Deus é muita coisa. E existem pessoas que estão fazendo coisas que para ele aquilo ali é muito. Aquilo que ele está fazendo é algo que vai surpreender a pessoa. Não pense você, não pense eu, não pense nenhum de nós, que nada que nós fizemos aqui na terra vai surpreender Deus e Deus vai ficar surpreso com a nossa ação, não, porque Deus, ele conhece o nosso coração e no final de tudo, ele vai provar as nossas obras, na realidade. Então a gente vê que ela deu o seu melhor ali naquele momento. E Judas, até em outra passagem, vai dizer que Judas ele não estava preocupado com os pobres, nem com as viúvas, ele estava preocupado com o dinheiro. Então a gente observa que Jesus disse, isso que essa mulher fez vai ser lembrado aonde esse evangelho for pregado. Então o intuito do coração dela talvez não fosse nem esse, ser lembrada. Isso. Entendeu? Mas ela quis dar o melhor que ela tinha para Deus. Então que nós possamos fazer isso, para que naquele grande dia nós possamos ser provados como o ouro, não é verdade? É verdade. Quando fala provado, aqui vem as obras que perecerão. Fala das obras, né? Então ele também aqui, ele traz também elementos naturais, como madeira, feno e palha, né? Nós sabemos que todos esses três elementos aqui citados, madeira ele não aguenta fogo, o feno e a palha muito menos, né? Elas são muito sensíveis ao fogo, elas se acabam, né? Então, o que é que nós podemos entender, né? Podemos entender que temos que, primeiro, ter muito cuidado naquilo que nós estamos fazendo na obra do Senhor, né? Que observamos madeira. Na Bíblia, madeira é símbolo de coisas humanas, é uma figura da árvore que cresce por si mesma. Acredito que faz muitas coisas, mas buscando glória humana, né? Tem muitos crentes que gostam de se apresentar. Tem muitos crentes que muitas vezes, se ele não tiver a oportunidade na congregação, né, ele fica até um pouco reclamando, chateado. Né? Eu posso dizer com experiência vivida com alguém, né, que quando vai na congregação que não recebe a oportunidade, ele fala que não volta mais àquela congregação. Então, ele está representando exatamente a madeira. Ele quer crescer por si mesmo, né? Ele quer ter o seu próprio
crescimento, né? Mas não é desta forma, né? Devemos trabalhar na obra do Senhor, pensando no crescimento da obra do Senhor aqui na terra, né? Nunca queremos fazer a obra do Senhor para que eu possa aparecer a alguém, que alguém possa me ver, né? Mas que possamos continuar trabalhando na obra do Senhor e que Deus é que Ele venha aparecer em nossas vidas, né? Que nós possamos cada dia diminuir, né? E Deus aparecendo em nossas vidas. Quando nós falamos do fêmur, que é um capim, é erva seca, são obras aparentemente, mas sem consistência, sem vida, tais como erva seca, né? O capim é perecível e representa as obras dos crentes que trabalham somente buscando a glória e a fama para si. Infelizmente, nos dias atuais, há muitos pregadores e cantores, né? Há cantores que hoje ele só vai louvar ou digo, cantar em uma determinada congregação, uma determinada igreja ou ministério, de acordo com um cachê. Eles cobram um cachê, né? Como também alguns pregadores que estão cobrando cachê para pregar a palavra do Senhor. Mas é bom lembrarmos e frisarmos que dentro da Bíblia, dentro do ministério terreno do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, nós não vimos nunca o Senhor ele cobrando um cachê por estar levando a sua palavra, né, irmão Fábio? É verdade, meu irmão. Você tocou num assunto muito importante, né, e até um pouco sensível de se falar, porque muitas vezes quando se coloca remédio na ferida, dói um pouco, né? Então precisamos estar atentos, porque muitas vezes nós mesmos nos esquecemos de que tudo é para Deus. A Bíblia diz que tudo é por Ele, para Ele, por meio dEle, e glória, pois, a Ele. Né? Muitas vezes a própria igreja é quem planta esse tipo de atitude em alguns irmãos, em algumas irmãs. Muitas vezes o irmão se sente melhor do que o outro, porque boa parte dos irmãos faz ele se sentir assim. Eu ouvi determinado irmão falar, certo cantor dizendo, que muitas vezes o ministério do louvor de alguém é prostituído por causa dos irmãos que colocam ele melhor do que Jesus, ou colocam esta pessoa no lugar de Jesus. O que é que tem acontecido hoje? Se a gente dizer num culto ou numa escola dominical, já que a gente está falando de escola dominical, se a gente disser que vai haver um cantor muito renomado, conhecido, a gente não vai citar nome, eu tenho certeza absoluta que não vai caber todo mundo na congregação. Vai ser a escola dominical mais bem cooperada daquele mês. Mas, como os irmãos sabem, a gente batalha muito com a direção, os irmãos trabalham, os professores correndo atrás dos alunos, e é sempre aquela dificuldade para o número de alunos crescer um pouco mais. A gente percebe que a igreja tem se esquecido, quando eu digo a igreja, eu digo alguns irmãos, tem se esquecido de buscar e viver especificamente para Deus. E não só a igreja, mas infelizmente ou felizmente temos que tocar nesse assunto, né, irmão Tiago? Que até os líderes têm que tomar cuidado, porque eles também darão conta do seu rebanho, não é verdade? É verdade. Nós estamos diante de grandes dificuldades que nós estamos enfrentando hoje. Nós estamos vendo, felizmente, aí muitos líderes, muitos homens que dizem ser homem de Deus, que não têm aquele compromisso em cuidar do rebanho, da ovelha que Deus ele tem colocado. Ser pastor é um grande privilégio. É um grande privilégio. Ser um pastor, quando alguém chega em um determinado lugar e diz assim, eu sou um pastor de tal igreja, aquela pessoa até é homenageada, aquela pessoa até é vista com outros olhos. Mas observamos que não é apenas viver esse privilégio, porque ser pastor não é uma tarefa fácil. Não é uma tarefa fácil. Então também existem algumas recomendações. Ezequiel, no capítulo 34 do livro do profeta Ezequiel, ele combateu alguns pastores que não davam assistência e não tinham cuidado com as ovelhas do rebanho do Senhor. E Deus pedirá conta. Na primeira carta do apóstolo Pedro, no capítulo de número 5 e o verso 4, diz assim. Vamos ler o versículo 3, para a gente entender. Nem como tendo domínio sobre a herança de Deus, mas servir de exemplo ao rebanho. E quando aparecer o sumo pastor, alcançarás a incorruptível coroa de glória. A gente observa aqui uma promessa feita para os pastores
que levarem, que conduzirem a ovelha do Senhor conforme ele determina. A gente observa que há uma parábola, certa vez Jesus falou, das 100 ovelhas, e que uma se afastou do redil. E o que o pastor ele fez? Ele foi atrás daquela ovelha, porque aí lá na frente ele vai dizer que há uma alegria no céu, uma festa no céu, quando um pecador se arrepende, quando uma ovelha que está afastada, ela volta para o seu rebanho, porque tem mais valor a que está afastada, que está fora do redil. Por quê? Porque a que está fora do redil, longe do rebanho, longe do pastor, ela está correndo perigo. Está desprotegida. Ela está desprotegida. Né? Esses que estão ali dentro do rebanho, elas estão protegidas. Elas estão sendo protegidas, tem alguém ali cuidando. E a missão do pastor, que meu irmão, que você tome de exemplo essa lição, se você não tem vivido isso, você possa amar as ovelhas e amar essa função tão gloriosa que Deus ele colocou nas suas mãos. Bem, então, dando procedimento à aula de hoje, nós também vemos aqui crentes darem contas aos seus talentos. Né? Falamos já da função do pastor, que não é fácil, né? Atributos que não é fácil a um pastor, mas também aos crentes, certo? É dado funções, responsabilidades, né? Talentos. Quando nós lemos no livro de Mateus, capítulo 5, verso 14 a 30, que fala a respeito dos talentos, né? Daqueles trabalhadores que receberam do seu Senhor, cada um receberam a quantidade de talentos, né? Vimos aquele que recebeu apenas um talento, e ele teve medo do seu Senhor, né? Ele não cultivou aquilo que o seu Senhor ele entregou em suas mãos, né? Então, o que podemos ver hoje? Pessoas que estão preocupadas em fazer mais, só me dão oportunidade para tal coisa, né? Só me dão essa oportunidade, eu não vou mais fazer, eu não quero mais, né? Mas no dia da prestação de conta, né? O Senhor vai pedir conta a você, tá certo? Então, se você tem 5 talentos, traga mais 5 talentos para a casa do Senhor, né? Você recebeu 2 talentos, granjei mais 2. Você recebeu 1 talento, granjei mais 1 talento, né? E assim você vai prestar conta, né, ao Senhor naquele grande dia, né? Então, que venhamos desenvolver nosso talento com dedicação e zelo, utilizando-os para a glória do Pai. Você é responsável perante o Senhor para usar bem aquilo que Ele lhe concedeu, né? Talvez você diga apenas eu sou um porteiro da casa do Senhor, mas talvez você ainda não tenha entendido, né, o privilégio que você tem. Você é aquela pessoa que chega primeiro na casa do Senhor. Você é aquela pessoa que está recebendo cada crente que chega na casa do Senhor. Você é aquela pessoa que está recepcionando aquela pessoa que está sendo escalado pelo pastor da igreja, para assim presidir com o trabalho daquele dia, né? Então não enterre o seu talento. Deus te chamou para cuidar da sua casa. Deus te chamou para que você abra a porta da congregação, né? Então continue trabalhando na obra do Senhor para que você possa, naquele grande dia, receber a sua recompensa, né, irmão Fábio? É verdade. Que essas palavras possam servir de alento e de alerta para a minha vida e para a tua vida. Pois no tribunal de Cristo não haverá condenação, né? Precisamos entender que quem estará presente neste tribunal serão os salvos. Mas o que adianta correr tanto e não receber uma recompensa? Paulo diz que ele segue em frente, mas em busca do prêmio, né? Da soberana vocação. Então que você continue vivendo para Deus e fazendo para Deus, porque com certeza aquilo que você faz aqui na terra terá uma recompensa maior nos céus. E se lembrando que a palavra de Deus diz que aqui na terra teremos a recompensa 100 vezes mais. E no final, a vida eterna. Que o Senhor nos abençoe, que o Senhor nos ajude e que esta palavra possa incentivar você a ler mais a Bíblia, a ir para a escola dominical. Pois o nosso intuito aqui hoje é de motivar você para estar conosco na escola bíblica dominical, especificamente na Assembleia de Deus do Alto da Conceição. É apenas um resumo básico de muito assunto que a palavra de Deus traz acerca deste tema. Então que o Senhor te abençoe, que o Senhor continue te ajudando para que nós possamos estar sempre na presença de Deus fazendo para Ele. Nosso irmão Tiago vai estar trazendo as considerações finais
juntamente também com o nosso irmão Samuel. Então, Tiago? Amém, que Deus abençoe a sua vida, que você continue conosco, não deixe de ser um inscrito no canal. Para nós vai ser uma honra ter você conosco. Se você gostou desse vídeo, dessa pré-aula, dê um clique lá, uma curtida, um joinha, um gostei. E fique conosco, participe também da escola dominical com a gente. Gostaríamos de agradecer primeiramente a Deus por esta oportunidade que Ele nos dá e agradecer também a você que nos assiste toda semana esta videoaula e que Deus continue vos abençoando. EBD em Foco. Nos assista, curta, compartilhe e tudo seja para a honra, a glória e louvor do nosso Deus. Deus abençoe.